porque ele fala um pouco do CLP, mas pelo que eu entendi, que eu conversei com ele dá mais a questão estrutural, conexões, funcionamento. Ele não entra muito a fundo na Isso linguagem. mesmo, Então eu vou confirmar. o professor Rafael, ele fala mais de instrumentos, professor, ele fala do hardware, na verdade, ali, do hardware, ele fala do Ah, equipamento em si, ele é bem específico no equipamento, é bom nisso, mas a parte, assim, do software, da lógica, do negócio, assim, ele não foca muito, ele foca muito no instrumento, entendeu? Como é formado, o que é feito, aço carbono, aço inox, esse tipo de materiais, assim, entendeu? entendi. Tá. Então, eu vou acabar passando para vocês essa parte, então, do CLP. Mas eu confirmo na aula que vem, muito provável eu passo para vocês, aí vocês vão aprender um pouquinho aí de como se comunicar com o CLP, tá? Podem ficar tranquilos. É bem legal, eu gosto dessa parte. Até, inclusive, essa disciplina que eu dou é para engenharia de produção, então é um pouco mais... Para a gente também, né? Eu, como engenheira mecânica, não entrei a fundo, assim, nessa questão da automação, que nem essa parte que o professor Rafael está passando para vocês aí, estrutural, do que é feito, os materiais, né? Os elementos, eu não tive isso daí. Era mais focado de engenharia eletrônica, né? Eu tive a parte da linguagem de programação, os elementos ali da automação, né? Pistão, válvulas, essas coisas que a gente viu. Então é mais básico mesmo, porque não é o foco do nosso curso, né? Como a gente vê a mecânica bem a fundo, o curso de engenharia eletrônica vê essa parte eletrônica mais a fundo. Mas legal, então, vou suprir essa falta que você tem aí, Antônio. Espero que todo mundo goste aí da disciplina. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Por presença para o José, que eu não tinha visto ele aí. José, 12 alunos. Uhum. Beleza. Então vamos lá. Então, uma introdução aí à automação, para vocês se interarem um pouco da disciplina, né? Então, a automação, ela controla atividades aí sem utilizar o ser humano, né? Não, assim, não tem vida própria, né? Recebe instruções, tal, do ser humano, mas as ações em si, a questão física, ela faz sozinha. Então, isso permite com que máquinas e processos sejam controlados com dispositivos eletroeletrônicos, né? Como computadores, dispositivos lógicos ou mecânicos, e essa mão de obra ela passa a ser substituída pela mecanização e assim facilita um pouco a vida do homem, né, em questão de tarefas muito difíceis ou repetitivas que acabam causando aquelas tendinite da vida, né? Então, você coloca a máquina para trabalhar no teu lugar ali e fica comandando a máquina através de um computador. Então, grosseiramente falando, a automação seria isso, né? A desvantagem é que, dependendo do sistema automatizado, acaba que o funcionário ali, o operador, perde a vaga, né? Mas isso faz parte da nossa tecnologia e está sempre avançando. Daqui a pouco as máquinas estão tomando conta de tudo aí. Então, a automação industrial, que é o nome da nossa disciplina aí, ela iniciou em 1950, lá depois do desenvolvimento da eletrônica, né? Com o desenvolvimento, ela começou a aparecer. Então, apareceu também a informática, apareceu a automação das indústrias, né? Algumas técnicas mais modernas para produção, iniciou a robotização também, e aí, esses robôs controlados por computadores, eles realizam o trabalho do ser humano, né? E acaba substituindo eles também na produção de bens econômicos, mercadorias. Então, essa automação, ela exerce uma importância muito grande, né? Não só na história, como até hoje, para a modernização dos processos industriais. Então, tem alguns exemplos de atuação, né? Não é só na indústria, né? Então, aqui tem alguns exemplos, dependendo do que eu falo, aí vocês já identificam onde que vocês veem a automação, né?
Então, projetos residenciais, por exemplo, não é o nosso caso aí, porque eu imagino que não tem ninguém aí que mora numa mansão, que é tudo automático. Mas a gente vê nos filmes aí, a pessoa vai lá, bate uma palminha, acende a luz, dá um comando de voz, liga a lareira, né? Como a gente vê aí, tem aqueles dispositivos lá, Alexia, tem esses assistentes virtuais aí no celular, coisa que você pede as coisas e eles fazem a ação. Então, hoje está sendo vendido aí, por exemplo, máquina de lavar que tem Wi-Fi e você usa um aplicativo para ligar ela se você não estiver em casa. Então, tudo isso é automação, tá? Então, projetos comerciais também, restaurantes mais renomados ou lugares que têm aí uma certa automatização, né? Às vezes até a própria porta que você entra ali tem um sensorzinho na porta ali que abre a porta sozinho para você não precisa pôr a mão numa maçaneta para entrar no recinto, né? É automação. Projetos industriais, infinitas formas aí, né, de aplicação de automação. Projetos específicos para restaurantes e bares, né, como eu comentei. Projeto de condicionamento de energia, também utiliza automação. Recepção e processamento digital de sinais, isso é muito, muito, muito aplicado, né? Por exemplo, aí a própria televisão, né, que deixou de ser analógica, acabou o sinal analógico, virou só sinal digital. Então agora todo mundo vai comprar uma televisão, tudo baseado no sinal digital. Projetos automotivos, né, como a gente vê qualquer planta aí de uma empresa que fabrica automóveis, você vai encontrar robôs, né? Às vezes é uma produção feita totalmente por robô. Então é automação pura, né? Projetos de monitoramento de atletas também, se pode utilizar aparelhos aí conectados nesses atletas, faz a leitura. Às vezes até vocês mesmos utilizam esse aplicativo de celular aí que está fazendo exercício, o celular está marcando tudo ali, o que está gastando de caloria, o que você está de tempo que está fazendo, tipo de exercício, contagem de passos, né? Tem várias formas aí de acesso a essa automação aí, bem mais fácil do que a gente imagina. Beleza? Por presença do Wesley que chegou. Até eu terminar a aula, chega todo mundo. Então, aí tem alguns exemplos, né? Claro que não precisa se ater só a isso daqui, são alguns exemplos de atuação da automação, mas a gente sabe que tem diversas aplicações aí, fora isso. Aí, falando um pouquinho dos sistemas pneumáticos e hidráulicos que eu comentei no comecinho, né? Então, tem alguns conceitos. Como eu falei, o princípio deles é o mesmo, né, do sistema pneumático e do hidráulico, que é transmitir a energia através de um fluido gasoso ou líquido, tá? Essa é a principal função. Eles vão transmitir essa energia para alguma coisa, alguma ação a ser realizada. O ar comprimido, ele é geralmente mais utilizado, tá, como fluido gasoso, mas também pode se encontrar em alguns casos aí nitrogênio ou outros gases inertes que podem ser escolhidos aí para algumas aplicações especiais, tá? Então, no sistema pneumático, esse ar ele vai ser bombeado, né, por um compressor, vai captar o ar da atmosfera, vai tratar esse ar, vai secar ele, vai comprimir ele e deixar pronto para utilizar. Aí nisso, né, tem um grande volume de ar comprimido aí que está preparado para ser utilizado quando for necessário, mas tem algumas desvantagens, né? O ar atmosférico ele tem sujeira, ele tem umidade, pode ter alguns contaminantes, né? Então é preciso utilizar filtros, secadores de ar e outros elementos aí no teu sistema pneumático ou até o hidráulico, dependendo se for um fluido que esteja contaminado, né? Para manter limpo e seco, no caso do ar, né? E se for no hidráulico, para manter sem impureza, sem
outros produtos que possam causar alguma corrosão química, né? Então, utilizando esses elementos para manter o teu fluido limpo, você aumenta a confiabilidade e vida útil dos componentes do teu sistema de maneira geral. Então, para isso, né? Para que isso? Para que eu tenho que manter tudo limpinho, tudo bonitinho? Porque o sistema pneumático ele utiliza uma variedade de válvulas, né? E essas válvulas elas podem entupir, elas podem estragar por dentro e aí perde utilidade. Né? Se você tem uma válvula no teu sistema que está com defeito, o teu sistema não roda, não funciona. Então é preciso manter aí tudo em ordem. Essas válvulas elas são as mais utilizadas, né? São para controle de direção, pressão, os atuadores de velocidade, tudo isso daí a gente vai ver. Eu sei que vocês devem ter visto ou ainda vão ver, não sei, alguma coisa sobre válvulas, mas eu acredito que não é da forma com que nós vamos ver essas válvulas, tá? Qualquer coisa, se eu estiver repetindo, me avisem, por favor. O que mais? Métodos de automação pneumática. Então, aí a gente entra bem direto no assunto, né? A gente vai ver a simbologia dos componentes pneumáticos, os esquemas típicos, né? Que você faz o circuito pneumático, como que você monta, qual que é a importância de cada elemento, o que, que faz cada coisa, né? E como que vai funcionar esses elementos. Então, os elementos, os componentes do teu sistema. Então, em geral, aí, né, tem a geração do ar comprimido, aí vai ter um comando de potência, o sistema de comando e atuadores pneumáticos aí, tudo isso envolvido para gerar trabalho mecânico, tá? A geração de ar comprimido é feita por um compressor que vai ser acionado por um motor elétrico ou um motor a combustão, tá? Aí essa geração do ar comprimido, ela vai para os sistemas de comando e para comando de potência em seguida depois, né? Então, sistemas de comando vai ter válvulas, sistemas lógicos pneumáticos, unidades programáveis. Opa, aí entra o CLP, né? Aí o comando de potência, ele vai ter válvulas direcionais, aí já entra para a parte da ação, né? A parte física, digamos assim. Antes você tem lá orientações digitalizadas, digamos assim, sensores, tal. Aqui a parte visual prática ali, que a gente vê os elementos funcionando. Válvulas direcionais, aí vocês vão escutar bastante. Válvulas de retenção, válvulas de vazão, de pressão e algumas válvulas especiais, tá? A gente vai ver aí a maioria delas, vai ver onde que elas entram no sistema pneumático ou hidráulico, né? Então, todas essas válvulas, elas vão mandar informação através do teu fluido, aí pode ser gasoso ou por sistema hidráulico, um fluido líquido. E vai ter atuadores pneumáticos, no caso aqui, podem ser motores, podem ser cilindros, algumas ferramentas, né? Por exemplo, quem trabalha na indústria aí já viu aqueles ar comprimido, assim, que a pessoa vai ficar limpando a roupa com ar comprimido, né? É um tipo de ferramenta aí. E todos esses atuadores pneumáticos geram trabalho mecânico. Então, o teu sistema recebe uma energia e transforma em trabalho mecânico, tá? Querem alguma pergunta aí, pessoal? Podem perguntar. Aí tem alguns componentes pneumáticos aí, né? Simbologia e... Ah, esse slide aqui acho que tá repetido. Simbologia. Tá. Pulando ele, deixa eu já tirar aqui, que a hora que eu mandar para vocês não vai atrapalhar. Beleza. Então, Professora, os atuadores pneumáticos... Oi, diga. no teu fluxograma aí do processo que você falou, você já falou, né, que o compressor acionado aí. Esse compressor acionado é determinado, você falou geralmente o gás atmosférico, né, o ar atmosférico. Tem compressor assim que é movido, por exemplo, a hélio ou nitrogênio? Tem um outro tipo de gás que o compressor
comprime, esse tipo de processo, porque ele tem que fazer, ele consegue Sim, fazer uma filtragem assim antes de comprimir? sim, tem, como ele fala aqui, ó, pode ser utilizado o hélio, nitrogênio ou algum outro gás inerte, né? Então Mas depende da aplicação. desculpa, eu perdi aquela parte. É você, beleza, então. Mas a minha dúvida, assim, um processo seria muito caro para fazer isso, para você conseguir fazer essa separação, né? Sim, mas ó, por exemplo, o gás hélio ou nitrogênio, até aquele nitrogênio líquido, né, para você armazenar ele, você precisa de uma certa aplicação específica. Por exemplo, o hélio, a gente conhece mais como aquele utilizado para encher os balões de aniversário, né? Mas para você colocar esse hélio num tambor, você tem que comprimir ele, né? Um tambor de gás. Então você tem equipamentos específicos para alguns tipos de gases inertes aí mais específicos e vai depender da aplicação. Então, nitrogênio, oxigênio, imagine assim a aplicação num hospital, num frigorífico que precisa estar gelado, questão lá de aplicação nuclear, Sim, e tem o nitrogênio entendi. líquido, então tem várias formas. Eu carrego uma dúvida desde que o professor Gabriel deu pra gente mecânica dos fluidos sobre compressores. Eu carrego uma dúvida, não consegui ainda, não tenho algo técnico assim que me explicou. É, Uhum, ok. No compressor, daí você tem que considerar a malha fechada ou a malha aberta, né? Pega a geladeira, que usa o gás, eu não sei que gás que é esse gás refrigerante da geladeira aqui. É uma malha fechada, que o compressor aciona ela ali, aciona o circuito, daí ele vai lá, tira calor uhum, de um lado, tira calor lá de dentro, e joga pro condensador. Ok. uhum. No compressor, que eu até perguntei pro professor Gabriel, que o professor, ele é o compressor, que é a malha aberta, que fica lá, ele fica tirando o ar atmosférico mesmo, a todo momento, né? É isso. Vai o tipo de malha? Hum, eu acho que não é bem isso, porque tem compressores que são específicos para ar comprimido e tem os compressores ali que são preparados para o tipo de gás que é utilizado. Então, na geladeira, acho que aquele R132, alguma coisa assim, eu não me lembro a numeração, mas é o tipo de refrigerante que é comprimido e está passando entre as serpentinas lá, né, para fazer a troca de calor. Então, depende da aplicação. O que eu posso fazer para você é procurar compressores diferentes para cada tipo de gás e ver se a gente encontra isso no mercado, para ver como que funciona, né? Não, não Porque, se ó, preocupe, beleza, professor. vou. Não, isso é Não, mas coisa é da uma minha cabeça. curiosidade. É uma curiosidade, às vezes o que você está pensando tem outra pessoa pensando, ou alguém da turma aí, nossa, nunca pensei nisso. Então, por que não sanar uma dúvida, né? Às vezes é uma coisa diferente aí que vocês têm, aumenta o conhecimento e não precisa ficar focado só no conteúdo da aula. Não, é que é isso, é que esses dias atrás na academia foi um cara fazer um reparo lá de um banco, na verdade ele tinha o grampeador pneumático, grampeador. Daí ele falou que ele não ia conseguir fazer o trabalho lá, daí eu treinando assim, eu falei, cara, na curiosidade, assim, ele não ia conseguir fazer o trabalho que o compressor dele estragou e tal. Esse é o cara que tá fazendo serviço. Daí eu falei, cara, vamos ver aí pra ver, posso dar uma olhada? Daí eu falei, viu, mas da onde que tá tirando esse ar? Dele, esse ar tá puxando aqui da atmosfera e tal. Eu falei, mas veja então, deve ter alguma coisa de saída embaixo desse ar aí. Tava uma válvula aberta mesmo. Tudo que tava puxando tava saindo, entendeu? Eu não conseguia comprimir o ar. É tipo essas coisas assim que me sobe a mente, entendeu, professor? Mas pode dar sequência, tranquilo. Não, mas eu diria que você está no curso correto. Esse tipo de pensamento aí é bem de engenheiro mecânico mesmo. Muito bem. Mas eu vou ver se eu encontro compressores específicos aí, o funcionamento deles, porque às vezes o fluido pode ser tóxico, o fluido pode ser químico, pode atacar quimicamente o material, às vezes o compressor tem que ser fabricado específico para isso. É interessante a ideia. Então, beleza. Então, falando aí um pouquinho, né? A gente viu aqui atuadores pneumáticos, válvulas, tal. A gente vai ver um pouquinho desses elementos para vocês terem uma ideia aí do que eles são.
feitos aí, formados, funcionamento. Então, os atuadores pneumáticos, eles transformam a energia que vem com ar comprimido em energia mecânica, né? E são elementos que realizam trabalho, por isso que eu falo, aqueles elementos que fazem a ação, né? A parte física. Então, eles podem ser retilíneos ou rotativos. Os retilíneos seriam aqueles pistões pneumáticos, eles são os cilindros, né? São chamados de cilindros pneumáticos, a gente sabe que também pode ser lá hidráulico, né? Onde a função vai ser converter a energia do ar comprimido em movimento linear, e eles podem ser classificados como cilindros de simples ação e cilindros de dupla ação. Então, ó, aqui tem um exemplo ó, de um cilindro pneumático, onde esse êmbolo aqui ele vai estar trabalhando, né, para trás e para frente, aqui ele se afasta e se aproxima aqui do equipamento. Então, aqui já tem uma característica, que esse pistão aqui é pneumático, por essa conexão aqui, ó, esse azulzinho aqui, é de ar comprimido, tá? Se ele não tiver esse plástico aqui, for uma rosca, aí é hidráulico, tá? Mas, professora, tem um pistão igualzinho esse daqui que vai fluido hidráulico? Tem. Então, por isso que eu falo, né? O princípio de funcionamento é o mesmo, só vai mudar o fluido aí, as conexões, tá? E a aplicação também, né? Porque o hidráulico ele é mais lento, o pneumático é rápido, uma velocidade muito maior. Então, os cilindros de simples ação, eles são os atuadores aí que trabalham em um único sentido. Então, ele vai realizar trabalho somente, né, no avanço dele ali ou no recuo. Nesse caso é só no avanço, né, ou de dupla ação que trabalha no recuo também. E aí, ele vai ter um avanço pelo ar comprimido e o retorno dele vai ser feito por alguma mola ou alguma outra força externa qualquer. Então, a própria construção dele, como ele é mais simples, ele é um cilindro pequeno, né, mais ou menos 100 milímetros aí, e ele vai servir para fixar, para marcar, expulsar peças, né? Então, imaginem que tem esse cilindro aqui, ele vai estar com uma chapa aqui na ponta e vai ter uma esteira passando caixas aqui, e na hora que passa a caixa, ele abre o cilindro ali, o pistão, e expulsa aquela caixa. Um tipo de aplicação. Um exemplo bem ridículo, mas dá para entender. Então, aqui é só para mostrar como que ele é por dentro, tá? Essa parte azul aqui do ar comprimido, então, ele se afasta e retorna expulsando o ar ali. Então, ele tem um retorno por mola, né? Vocês podem ver aqui que essas bolinhas aqui seria a representação da mola. E aqui a simbologia dele, né? Como que ele vai funcionar. O que que diz pra gente que é simples ação? Esse risquinho aqui, ó. É a saída, ele representa a saída do ar comprimido, tá? Ou entrada. Se for de dupla ação, vai ter um risquinho aqui atrás também, tá? A gente já vai ver o de dupla ação. Esse mesmo. Ó, simbologia aqui, ó. Um risquinho na frente e um risquinho atrás aqui no pistão. Esse daqui, desse exemplo de um cilindro de dupla ação, ele também tem as conexões, ó. E olha a diferença do outro. Aqui só tinha um orifício azul aqui com a tampinha plástica. Tinha um. Esse daqui tem dois, tá? Então, vai duas mangueiras. Uma aqui na entrada de ar e a outra aqui na saída. Não significa que seja só uma entrada e uma saída, né? Ele pode entrar o ar aqui, empurra o êmbolo para cá, e daí, quando entra o ar aqui, ele faz o êmbolo voltar. Então, ele vai estar realizando o trabalho em ambos os sentidos, tanto no avanço como no recuo do pistão. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Ó, a entrada de ar aqui atrás do pistão, fazendo ele sair aqui na frente. E aqui a entrada de ar na frente, expulsando, né? Empurrando o êmbolo para lá. E o êmbolo, ao ir para lá, ele está expulsando o ar que estava dentro dele. Então, ele vai realizar trabalho em ambos os sentidos. Os atuadores rotativos são os motores, né, que estão envolvidos. Eles também são chamados de motores pneumáticos.
ou hidráulico, né? E transforma a energia do fluxo do ar ali, do fluido, em rotação e torque. Então, são motores aí que são opostos aos compressores, né? Eles não fazem a compressão do ar, eles só transformam a energia do ar comprimido em energia mecânica para fazer um acionamento. Então, aqui tem um exemplo, né? Ó, com duas engrenagens, aí tem a admissão do ar comprimido aqui, o próprio ar comprimido faz rotacionar essas engrenagens e sai aqui na descarga, tá? Então, tem mancais, né, que segura essas engrenagens, aí uma delas está na mancal, a outra está ligada no eixo do motor, e assim a movimentação dessas engrenagens aí realizada pelo ar, pela atuação do ar comprimido, ela força a rotação das engrenagens e gerando trabalho aí. Podem ser engrenagens vedentes retos ou helicoidais, e aqui tem a simbologia, né? Olha, precisa decorar isso daí? Não, não precisa, tá? Simbologia de motores não precisa decorar. Dos pistões lá, que a gente acabou de ver, dos cilindros lá, podem ir decorando já. Não precisa decorar, né? Vocês têm o material na mão aí, vantagens da aula remota. Professora, uma Oi. dúvida. Esse desenho que você mostrou agora do motor pneumático, a gente entende que deve ter um sistema de vedação bem eficiente, para que não haja escape e a eficiência do motor acaba sendo reduzida a performance, né? Correto isso? Sim, tem que ter. Como é que fala? Os vasos de pressão, né? Porque como ele está utilizando ar comprimido, tem que ser uma estrutura muito bem elaborada. É igual um botijão de gás, por exemplo. É difícil ter um vazamento, né? Ele só vai ter uma única saída. Então, a gente sabe que a carcaça dele ali é muito bem elaborada. A mesma coisa os É, motores. é o Oi. exemplo que a gente fala de autoclave, Uhum, né? Os autoclaves que tem na indústria, né? exatamente. Da mesma maneira. Muito bem. Então, realmente, tem que ser bem para evitar vazamento, né? Porque, que nem eu falei lá, o cara limpa a roupa com ar comprimido e tal, ele tá jogando dinheiro fora, né? Porque para você comprimir o ar, você gasta energia, você está gastando dinheiro. Então, ar comprimido é caro, não é? Não é porque você não compra o ar comprimido que você não vai estar gastando para produzir ele, né? Então, E tem um fator de risco e de segurança também, né, professor? Por causa do ar comprimido ter uma pressurização muito grande, ele pode soltar pequenos resíduos, né, de metal das uhum, tubulações, né? Ele vem em direção, se você for limpar o rosto, por exemplo, pode vir na direção do olho, né? Um sim, Deus me objeto livre. estranho, né? Eu lembro Se que não tiver uma boa filtragem, já era. é, as recomendações de segurança sempre falaram para nunca utilizar, né, para essa finalidade o ar comprimido, justamente É. por causa desse risco de segurança, né? E tem os ar comprimido que tem óleo junto, então né, vira uma bagunça. Exatamente. Aqui tem outro exemplo, né, que seria o motor de palhetas, aonde você tem um rotor, seria o número 2 aqui, né, ou essa parte redonda aqui de dentro, tá? As palhetas aqui, que seria essas 5 palhetinhas aqui, e o eixo de transmissão, que seria esse número 1 aqui, esqueci do motor, palhetas, molas. O eixo de transmissão é a parte central ali que está sendo rotacionado, que está acoplado ao rotor, tá? Então, o rotor ele é posicionado de maneira excêntrica, a carcaça, ou seja, está fora de centro, e possui ranhuras aí onde são alocadas as palhetas. Conforme ele gira, dá para ver que a palheta lá entra dentro da ranhura e depois que ele vai continuando o giro, a palheta vai saindo para fora e vai empurrando o ar comprimido, né, no sentido de rotação. Então, o ar comprimido ele entra na carcaça. Nesse caso, esse motor aqui duplo, né, ele entra à esquerda e entra à direita. Vai ao encontro das palhetas, fazendo o giro do motor ali, né, empurrando. E daí ele faz esse giro, gerando trabalho mecânico, né? Então, a simbologia de motores é a mesma para todos.
E aqui, ó, conforme ele entra o ar e empurra as palhetas, como ele está excêntrico, ele vai se aproximando da parede aqui, da carcaça, né? E vai criando esse giro, porque não tem para onde ir, né? Como o ar ele já é comprimido, então ele vai empurrando as palhetas vão entrando para dentro e chega aqui e sai a saída, né? Tem a saída remanescente do ar. O que é o importante aqui? Que o ar comprimido está gerando o giro desse rotor. Esse rotor, ele está ligado aqui ao eixo de transmissão e esse giro aí vai estar fazendo a movimentação de alguma máquina, né? Alguma outra coisa aí que está acoplada no motor. Então, aqui dá para ver os parafusos de fixação, Sim, né? A professora, tampa nesse dele. desenho aí que não há fuga, não tem fuga de ar nem nada. Automaticamente o ar que entrou primeiro, que empurrou a primeira palheta, ele vai ser somado ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto. Constante aumento de pressurização. Daí, como que é o controle feito disso, desse nível de pressão? Daí desliga a compressora assim que vai mantendo constante, desliga na verdade a pressurização. É que, pelo que É eu isso estou que eu ia entendendo, falar. É o controle da pressão do ar. Se você põe mais pressão no ar, ele vai girar o motor mais rápido. e é Ele aumenta, né, somatória, a né? É velocidade. somatória, e vai dando uma somatória de quantidade de volume específico do ar, né? Vai somando, somando, somando. Entendi. Tem que controlar a pressão do ar, né? Aí tem as válvulas de pressão, tem aquelas válvulas que eles chamam de purgadoras, né? Às vezes está passando do lado de uma caldeira, daqui a pouco ela libera um ar lá, mata a gente do coração, mas é para controle de pressão. Exatamente. Deixa eu ver aqui mais. Aqui, molas. Aqui é só representação lateral, né? Não dá para enxergar muita coisa porque é um desenho esquemático, mas é só para saber onde é que estão os itens, né? O que mais? As válvulas, né? As válvulas pneumáticas aí. A gente vai mexer bastante com elas nos diagramas aí de movimento. Então, elas que fazem o comando e influenciam o fluxo do ar comprimido. Então, ó, como a gente acabou de falar aí, elas vão controlar a pressão também, né? Se for a válvula de pressão. E as válvulas direcionais, elas vão comandar a partida, a parada e o sentido de movimento do atuador, né? Elas que vão estar direcionando ali se o pistão avança, se o pistão recua, a velocidade com que ele vai estar trabalhando, né? Se tiver uma válvula aí que controla a velocidade, que é a válvula de fluxo, né? Ela influencia a vazão de ar comprimido. A gente sabe que quanto maior a vazão, maior vai ser a velocidade dele. Válvulas de bloqueio, elas vão bloquear o fluxo do ar preferencialmente em um sentido, liberando no sentido oposto. E as válvulas de pressão, como eu falei, elas influenciam a pressão do ar comprimido e são comandadas pela pressão. Então, se a pressão está muito grande, essa válvula vai abrir e vai liberar o excesso de pressão, tá? Por isso que as válvulas de pressão, elas também são utilizadas como válvulas de segurança. Em algum momento aí a gente vai ver isso também. Aqui tem alguns exemplos, tá? Essas válvulas aqui, se vocês verem, tem umas, como se fosse uma porca aqui nas pontas, são válvulas hidráulicas, tá? Tem exemplos aí, tem umas que tem o plastiquinho aqui, essa daqui é para ser uma válvula pneumática, aí tem essas caixinhas aqui também, que é acionamento por solenoide, tem vários formatos aí, fabricantes também. Mas o que importa para a gente é saber o que ela faz, tá? Então, as válvulas direcionais também são chamadas de válvulas piloto ou válvulas de comando, tá? Eu repito bastante essas palavrinhas aí para vocês estarem associando, né? O que é cada um. Mesma coisa lá, o pistão, cilindro, o êmbolo, coisas, tudo que está envolvido com o atuador pneumático ali, retilíneo, eu estou sempre repetindo também. Então, a válvula direcional, ela direciona o fluxo de ar para que os atuadores, né, os cilindros, lá, os pistões, eles possam realizar trabalho. Então, tem a simbologia, né? Na verdade, aqui o que vocês têm que
não digo decorar, né? Mas vocês têm que olhar, bater o olho e saber do que se trata. Então, essa parte de baixo aqui, né, a representação, aqui seria a parte interna de uma válvula, mais ou menos como que ela funciona, né? A gente vê aqui que tem regiões que são com maior diâmetro, que é para bloquear, né, aqui a passagem do ar, né? Se ela está acionada essa válvula, ela está bloqueando a passagem do ar aqui, no Rzinho aqui, e aqui no P está passando o ar, indo lá em direção ao A. E se a válvula está desacionada aqui, né? O botão dela está mais para a esquerda. Aqui o P está bloqueado dentro dela, não passa o ar. E aqui o ar que estava no A lá está passando direto na saída, tá? Esses A, P, R é o nome das conexões, tem duas normas que a gente vê aí, tem uma tabelinha. Não sei se está nessa aula, na próxima, mas vocês vão ver o que significa, tá? O P aqui é alimentação, o A vai ser utilização e o R é escape, tá? Tem uma norma, acho que americana e outra alemã, que a gente vê. Então, essa simbologia dessas válvulas é importante porque ela vai mostrar para a gente quantas conexões tem, a forma de acionamento que a válvula possui. Então, precisa saber essa simbologia, tem que saber, tá? Às vezes a gente vê bastante, vocês acabam decorando aí por livre e espontânea pressão, né? Tanto que a gente vê essa simbologia. Então, nesse exemplo aqui, é uma válvula 3 duas vias, acionada por botão e retorno por mola, né? A gente vê a molinha bem fácil de identificar, né? E a molinha. Aí o acionamento por botão aqui pode ser esse risquinho, pode ser uma curvinha aqui, fazendo o formato de um botão mesmo. A gente vê vários exemplos aí. Aí por que 3 duas vias? Isso a gente também vai ver. Esse 2 aqui é as posições, eu tenho 2 quadradinhos, tá? Cada quadradinho é uma posição. Posição acionada, posição desacionada, né? E 3 é o número de conexões dentro da válvula. Então, dentro de um quadradinho, sempre você vai ter o mesmo número de conexões no primeiro quadradinho e no segundo. Sempre. Nunca vai ser diferente, tá? Se eu vejo aqui quantas vezes eu estou encostando nas paredes do quadradinho, ó. Tá encostando aqui embaixo, tá encostando aqui em cima e tá encostando no Tzinho aqui também. Então, são 3 conexões dentro do quadradinho com 2 posições, são 2 quadradinhos. Então, é uma válvula 3, 2 vias, tá? Essa numeração aqui, ela tem na própria válvula. Quando a gente vai lá comprar no mercado, vai ver. Não o mercado de mercado. Tipo, vai no comércio lá de válvulas, vocês vão ver que tem essa numeração na válvula. Tem 3 duas vias, 4 duas vias, 5 duas vias, tem diversos formatos aí. E se duvidar, deve ter mais também, né, com a tecnologia aí. O que mais o pessoal faz é criar. Então, aqui, falando das válvulas de bloqueio, elas impedem a passagem do ar em um lado e liberam só do outro. Então, aqui tem a simbologia. Não precisa decorar essa simbologia, né? E aqui o exemplo de como seria a válvula física. Então, tem as conexões aqui, né, de tubulação de ar comprimido, e gira esse botãozinho aqui, bloqueando a passagem do ar em um dos lados, tá? Então, aqui seria a válvula aberta, tá passando o ar de 1 para 2 aqui, bem de boas. Aí eu fecho a válvula, só passo o ar aqui na conexão 2, tá? Na conexão 1 não tem passagem de ar. Então, essa é a válvula de bloqueio. Pessoal, alguma pergunta? Tá tranquilo? Vocês não viram isso ainda, né? Espero que não. Eu acho, creio que não, professora, mas se a gente já viu, é bom relembrar, né? Que é repetitividade que a gente viu. Curiosidade, assim, eu tava vendo os desenhos e tal. Como a mola é importante, né? Depois que o pessoal descobriu uma mola, o que funciona a mola, a sua, digamos assim,
a sua constante de elasticidade, né? Como que é importante isso, né? E, na verdade, a maioria aí é Uhum. acionamento de mola, né? Sim. Apareceu como é Ela importante armazena energia, né? e tá Consegue tudo transformar linkado energia em também. movimento. Eu consigo lembrar muito do Uhum. professor Marcel, que deu resistência dos materiais pra gente quando fala em mola aí, que já vai as Uhum. propriedades elásticas do material, de acordo com a F sua igual a K dimensão. vezes X. Isso. É isso aí. É muito utilizado. Principalmente para amortecimento, né? Muito bem. As válvulas de fluxo. Ó, aqui tem um exemplo, ó, também é uma válvula pneumática. Aqui, essa rodinha de cima aqui que faz o controle do fechamento da válvula, né? Podem ver que ela já é mais... essa válvula aqui, ela é mais simples do que essa daqui, ó. Essa aqui, ela já é de plástico. Essa válvula aqui, ela já é toda de metal, porque vai controlar o fluxo. Ela controla uma certa pressão aí, devido à velocidade do ar comprimido, então ela precisa ser uma válvula mais resistente. Então, de acordo com a aplicação, o material aí acaba sendo escolhido mais especial, né? Então, a válvula de fluxo, ela regula a quantidade de ar que vai chegar aí para a utilização em algum equipamento pneumático, né? Então, por exemplo, ela vai controlar a velocidade de deslocamento da haste de um cilindro. Então, eu tenho meu pistão lá, que ele avança e recua. Se eu diminuo a quantidade de ar que ele recebe, ele vai abrir mais devagarzinho, daí vai fechar mais devagarzinho, né? Porque o fluxo é menor. Então, é como, imagine uma torneira aberta ao máximo lá, tá saindo um monte de água. Aí você vai fechando a torneira assim, ela vai virando só um filetinho de água. Então, diminui a velocidade, diminui a vazão, diminui o fluxo, tá? Então, essa aqui é a simbologia também é mais para curiosidade, não precisa vocês decorarem. O que pode acontecer se vocês verem um circuito aí e ver esse símbolo aqui, vocês já vão saber que é uma válvula de fluxo, tá? Então, aqui seria um exemplo, né? A válvula aqui tá fechada e aqui ela abre, liberando o fluxo ali, um fluxo maior. É um exemplo aí, né? Se eu fecho ela aqui, ela tem essas linguetinhas vermelhas aqui que empurra e a linguetinha levanta, libera o fluxo, por aí vai. Então, essa daqui, ó, tem uma setinha grande, tá fechada a válvula, aqui tá mais fechada, tá controlando, sai uma setinha pequena. Essa daqui libera geral, vem a seta grande, sai seta grande também. Então, quer dizer que o fluxo tá maior, tá? Isso é um exemplo aí de uma válvula de fluxo. Isso aqui é um tipo de válvula, tem vários, né? De acordo com o fabricante, muda o formato da válvula. A função é a mesma, tá? Válvula de fluxo. Aqui é a válvula de pressão, né? Que ela vai limitar a pressão que alimenta o sistema pneumático aí, né? O equipamento também. E elas são utilizadas para alívio quando você tem uma sobrepressão, uma contrapressão. Então, para isso que ela é utilizada como uma válvula de segurança. Então, quando você estabelece o valor da pressão e ele for superado, tipo, ultrapassa, essa válvula ela vai abrir passagem e a pressão que vai empurrar, né, a mola aqui, né, tem mais uma molinha, viu, Antônio? Esse ar comprimido ele vai ser exaurido para a atmosfera. Então, é uma válvula aí de segurança, né? Está muito grande a pressão, está ultrapassando o que ela foi designada ali aguentar, ela libera aqui a passagem e o ar escapa, tá? Para controlar a pressão dentro do teu equipamento, dentro do teu sistema, do teu circuito aí. Então, é para isso que ela serve. Nesse caso aqui, né, seria mais como é ar, né, a saída do ar, é uma válvula pneumática, tá? Já para o sistema hidráulico não tem esse problema, né? Imagina, você vai pôr uma válvula dessa, vai jogar óleo ali para fora,
por um fluido líquido ali para fora, né, mata a pessoa do coração, Deus do livre. É isso mesmo, professor. Ali, olhando ali, se fosse para mim, assim, eu tento imaginar dimensionamento. Eu tenho que saber qual que é a força que faz ali, a pressão do fluido ali, e eu tenho que saber qual que é a força que a mola aguenta. Esse que é o ponto principal, se você for para mim olhar para dimensionar isso. Qual que é a força que a pressão faz Sim. da linha e qual que é a força dessa mola aí, dependendo do tamanho dela. Assim eu já iria Uhum, pensar na sim. estrutura. Se põe uma mola muito fraquinha, vai ter vazamento ali, daí não adianta É isso nada mesmo. também. É relacionado à força, né? Tudo é força, na verdade, né? Tem várias variáveis, mas tem que saber, na verdade, a gente quer a força de tudo. Sim, muito bem. Então, aqui tem um exemplo, tá, de aplicações aí, né, para ferramentas pneumáticas. Eu acredito aí que todo mundo já viu, nem que seja na televisão, todas essas ferramentas que aparecem aqui. Então, eu tenho um circuito que alimenta todos os sistemas, tá? Então, vem o ar comprimido aqui do compressor e alimenta todo esse circuito aqui, né? Tem uma certa inclinação aqui para o caso de umidade, alguma impureza, né? Para que saia tudo aqui por cima, né? Nessa válvula de escape aqui. Então, no primeiro sisteminha aqui, eu tenho uma válvula de escape aqui também, né? Eu tenho um filtro, preciso filtrar esse ar comprimido. Eu preciso secar esse ar comprimido. Aí aqui vai ter um filtro regulador para regular a pressão, tá? Engate rápido, né? Só para mostrar ali o engate da mangueira. E aqui tem uma pistola de tinta, tá? Então, para quem. Claro que às vezes ninguém da turma lidou com a pistola de tinta, mas já deve ter visto ali pintando um carro, uma coisa, uma parede, uma máquina. Tem que ter um controle de pressão para não sair muita tinta ou pouca tinta. E o ar tem que estar totalmente limpo, né? Para não contaminar ali. Imagina se está jogando a tinta ali, começa a ser uns troços preto no meio ali, porque o ar comprimido está sujo. Então, muito provavelmente, teu filtro já não presta para mais nada, né? Então, para o caso aí de uma pistola de tinta, tem que ter um filtro, tem que ter um secador, né? E um controle de pressão aí para você cuidar da quantidade de tinta que é jogada. No segundo sistema aqui, tem uma pistolinha aqui que utiliza para desparafusar, ou parafusar, por exemplo, trocar o pneu de um veículo, né? Imagina lá a Fórmula 1, eles usam direto essas pistolas aí. Então, para o que eu tenho que me preocupar com esse tipo de aplicação? Tem um secador, né? Porque lá, se a pistola ali, ela tem uma certa lubrificação e o ar está úmido, vai gerar corrosão, né? Vai enferrujar ali por dentro da pistola, vai detonar com o teu equipamento. Então, tem que ter um secador. Nesse caso, o filtro é colocado depois para pressão. Então, a impureza não vai atrapalhar em nada aí, né? Porque você vai trocar ali o parafuso, a porca ali da roda ali do pneu, por exemplo. Se tiver sujo, o ar não vai atrapalhar em nada. Não é que nem na tinta que você não pode ter bolinhas, não pode ter uns pontinhos lá que aparecem de longe. Então, nesse caso, usa um secador, faz a regulagem da pressão ali, né? Porque já pensou se começa a tirar uma porca ali com uma pressão gigantesca, a porca sai voando, né? Não tem muito que pensar, precisa controlar. Então, nesse caso aqui, secador e um filtro com lubrificador. Então, antes, para tinta, tinha que estar sem impureza nenhuma. Mas para essa ferramenta, tem que estar lubrificado o ar que é utilizado nela, né? Então, coloca um lubrificador junto ali no teu filtro regulador de pressão, para que essa ferramenta aqui esteja sempre lubrificada. A pessoa lá, se não está lubrificado, você vai e coloca lá a porca trava na ferramenta, não consegue tirar nem pôr, já era. Tem que estar lubrificado, tá?
Nesse último caso aqui, seria aquela pistolinha padrão lá de limpar roupa, né? Só precisa de um secador ali para não molhar a tua roupa na hora que for usar a pistolinha. Tem muita empresa de fabricação mecânica, esse ar comprimido aí, que os caras usam para limpar máquina, usam para ficar sacaneando o colega ali, né? Assustando. Então, um exemplo aí de uso geral, né? Tem uma pistolinha de ar aí só para liberar o ar comprimido. Então, coloca um secadorzinho ali para gerar esse ar aí, ele ficar utilizável aí para qualquer tipo de aplicação aí, para uso geral. Podem ver que em todos esses sistemas aqui, todos os pontos tem uma válvulazinha de escape ali, né? Para controlar aí a saída de ar, a pressão dentro do teu sistema. Então, aí tem exemplos, né, de ferramentas pneumáticas que utilizam ar comprimido. Aqui tem um esqueminha, tá? Agora vocês olham isso daí e acham que é grego. Mas para o final da disciplina vocês vão saber o que é cada coisa, tá? Então, ele tem todos os elementos, tem cilindros, válvulas, unidade de conservação e a localização na instalação, aonde que vai cada coisa, né? Então, ó, aqui, 01, eu tenho 0.1, né? Eu tenho a unidade de conservação, que é o que conserva o ar comprimido para mim, ou pode ser, né, um fluido líquido ali, no caso da hidráulica. Aí eu tenho válvulas, eu tenho aqui o desenho dos pistões, né? Aqui tem um, aqui tem outro pistão. Aqui é uma válvula, aqui é outra válvula. Aquela válvula que controla o pistão, que a gente chama de válvula direcional. Né? Aqui tem uma válvula normal, não é direcional, não está ligado direto no pistão. Essa aqui está ligada no pistão B. Podem ver a nomenclatura aqui, ó. 0.1 para unidade de conservação, 1.2, 1.3, aí 1.1 ligada no cilindro 1, tá? Ou A, aí é o cilindro B, ou 2.0, né? Válvula 2.1, aí tem válvula 2.2, 2.3. Podem ver que essa numeração, ó, 1, 1, 1, aqui, válvula, cilindro 2, válvula 2, 2, 2, aí tem, estão todos interligados, tá? Aí esse 2, 3, 1, 0, que tem depois do ponto, a gente já vai ver também durante a aula aí o que significa cada um. Então, essa forma de apresentação aqui, ela é considerada vantajosa, né? Para o montador, porque ele vai montar o teu sistema lá, ele vai saber onde é que vai cada coisa, tá? Então, ele vai ver de imediato onde que vai os elementos. Aí tem os inconvenientes, né? Como toda vantagem, existe uma desvantagem. Tem muito cruzamento de linha, né? Então, aqui as linhas, essas linhas representam as mangueiras de ar, tá? Onde passa o fluido. Então, às vezes pode acontecer aí de misturar uma mangueira, colocar uma conexão onde não deve. Ocorrem enganos aí que acabam causando aí um travamento no sistema, que o sistema não vai nem para frente nem para trás. Então, tem que sempre cuidar aí na hora que for ligar. Podem ver aqui, ó, as mangueirinhas, as ligações das linhas, ó, tá nesse T aqui, a outra tá na passagem da setinha, aqui também tá passando, ó, aqui tá no T, esse T a gente vai ver que significa bloqueio, ele tá bloqueado, não tá passando ar, aqui ele tá passando direto, tá? Então, tudo isso daí a gente vai ver e vocês vão aprender a desenhar esses circuitos aí, vocês vão saber fazer. Claro que eu não vou pedir um circuito desse tamanho, né? Vai ser algo mais básico, mais simples, mas que vai permitir vocês aprenderem a poder gerar um circuito mais elaborado depois. E seria mais ou menos esse aqui, né? O básico aí é o que a gente vai ver. Esse aí vocês vão aprender a desenhar, vão saber o que significa, vão saber por que tem esses números aqui em cima. Tudo isso a gente vai ver. Então, um esquema típico de um comando
de um sistema pneumático ou hidráulico, né? Ele é desenhado no sentido horizontal, como está nesse caso aqui, e uma cadeia de comando, tá? Tá tudo interligado. Então, a combinação vai ser com comandos básicos simples, funções iguais ou diferentes, né? Resulta em um comando mais amplo. Esse tipo de sistema, ele elimina o cruzamento de linhas, dá para a gente ver bem certinho onde é que está cada linha. Não tá essa bagunça que estava aqui antes, né? Aqui está bem certinho cada linha no seu ponto ali. E ele também caracteriza aí os elementos pneumáticos com números, né? Tem os seus nomes, tudo certinho, a posição onde eles estão. E assim facilita a interpretação, tá? Da mesma forma que o outro, ó, tem 2 pistões. E aqui está muito mais fácil de enxergar, né? Então, a representação esquemática dessa maneira é mais correta. Pessoal, alguma pergunta? Me fala muito. Eu tô tagarelando aqui. Muito bem. Então, aqui tem um exemplo aí de aplicação da pneumática, onde eu tenho uma figura aqui com a prensa, que ela faz a dobra aí, a estampagem, e é acionada por 4 cilindros. Então, tem um aqui, outro aqui embaixo, outro aqui e outro aqui em cima. E é colocada a chapa de metal aqui em cima da mesa. Tem um cilindro que segura a chapa de metal. Tem outro aqui que faz a parte do corte. Esse daqui eu acho que faz a dobra. Cada um tem a sua função. Então, coloca manualmente a chapa de metal. Não chega a ser um processo 100% automatizado, né? O cilindro 1 fixa a chapa. O cilindro 2 e o cilindro 3 fazem a dobra. E o cilindro 4 faz a furação. Então, aqui faz o corte, a dobra. Corte não, eles dobram a chapa em dois formatos diferentes. E esse de baixo aqui faz um furo na chapa, tá? Então, esse diagrama aqui vocês vão aprender a fazer. Ele está mostrando a movimentação de cada um dos cilindros. Então, aqui na posição inicial ele está recuado, ele avança, fica avançado, depois recua. Aí esse daqui está recuado, depois ele avança e recua lá da linha 7 para 8. E assim por diante. E aqui embaixo está o esqueminha aí do diagrama dos 4 pistões, com as válvulas direcionais aqui, ou de comando. Aí tem essas outras válvulas aqui que a gente vai aprender o nome de que é a válvula de sinal, tá? São válvulas que mandam os sinais, né? Não é Professora, elétrico, tá? É pneumático. Oi, eu diga. no teu gráfico propriamente dito nas linhas aí, o que se dá para entender é o estado ligado ou avanço ou recuo em função do tempo, os passos, na verdade, dá para considerar tempo, né? O de 1 a 9 dá para considerar o tempo, né? O tempo do processo. O primeiro Esse passo daqui, é para interpretar o esse gráfico, assim, já. para entender. Uhum. Ele tem. Esse daqui é o diagrama, ele chama de trajeto passo, aonde é passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Aí Digamos tem o assim, diagrama trajeto. detalhado em 9 segundos que está aí, né? Em 9 segundos ou 9 passos, o tempo de cada passo é esse. Esse é o tempo. Daí Na você verdade, utiliza tem o para. diagrama trajeto tempo que mostra o tempo. Esse diagrama é Daí você trajeto muda a passo, velocidade, passo a né? passo. Digamos Isso. assim, a palavra eu acho que correta que eu devo usar é relação de proporção de cada passo. A proporcionabilidade que ele faz, é isso? Esse aqui é um diagrama de movimento. Ele Proporção de só vai dizer movimento. para mim, ele vai dizer para mim qual passo do meu sistema que o cilindro avança e qual passo que ele recua. O tempo que ele vai levar para avançar ou recuar é o diagrama trajeto tempo que vai dizer para mim. Entendeu? Entendi.
Aqui é mais o trajeto do pistão, né? Quando que ele avança, quando que ele recua. Que nem o primeiro aqui, ele avança, enquanto ele está avançado lá, o segundo avança e recua. O terceiro aqui, ele avança e já recua. O quarto, ele também avança e já recua. Então, o que mais fica tempo avançado é o primeiro lá, que é o que está segurando a chapa, né? Ele fica mais tempo avançado. Ele vai voltar só lá no último passo do diagrama. Por isso que chama de diagrama de movimentos. Entendeu? Sim, tranquilo, professor. Pode dar sequência. Maravilha. Então, aqui um exemplo, né? De como fica o sistema pneumático aqui. Diagrama de movimentos, aí na prática, como que seria a aplicação. Aqui tem outro exemplo, né? Que tem 2 cilindros e está fazendo a montagem de rolamentos. Então, eu também tenho o diagrama de passos aqui, né? Aqui essa marcação aqui, ó, do avanço do primeiro lá, que é o último que volta também, ele tem um Tzinho aqui que seria o tempo que leva, né? Então, o cilindro avançou, em todo o tempo que ele está parado, avançado, tenho 3 trabalhos aqui do outro cilindro. Então, dentro desse tempo, eu tenho esses movimentos. Nesse caso aqui, ele está fazendo o cilindro A, ele fixa, né, o rolamento, e o cilindro B, que é esse daqui, ó, esse é o cilindro A, fixa o rolamento, o cilindro B faz a injeção da graxa dentro do rolamento. Então, consegue controlar o número de bombeamentos de graxa, né, porque às vezes pode ter um rolamento maior, precisa de mais graxa. Então, você consegue controlar aí o número de bombeamentos. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 bombeamentos de graxa. Imagina que tenha o cilindro aqui, tem um botão, aqui é a graxa, ele avança e recua, avança e recua, avança e recua. Tá jogando 3 vezes graxa dentro do rolamento, tá? Então, é outro exemplo aí de aplicação. Aí aqui tem o circuito, né? O diagrama aí, né? Com todas as formas aqui, suas válvulas. Ó, aqui tem uma válvulazinha E, a gente vai ver aí pela simbologia, vocês vão estar lembrando também, a gente já vai ver. Aqui tem uma válvula OU, não, acho que essa aqui que é a OU, tem uma bolinha de um lado e para o outro. Essa aqui é uma válvula E. A gente vai ver essas aí também. As válvulas direcionais aqui ligadas aos pistões. Essa aqui é uma válvula que a gente já viu aí, que é para ser de controle de fluxo. Deixa eu ver, tem uma bolinha, uns negocinhos ali, vamos ver. Qual válvula que é essa? Essa aqui é uma válvula OU, de bloqueio. Tinha uma válvula, essa aqui, é uma válvula de fluxo. Então, ó, aqui é a válvula de fluxo que vai controlar a quantidade de graxa aí, né? Pessoal, alguma pergunta? Tem alguém aí que, nossa, que matéria mais besta. Diferente, né? Do que vocês Por estão enquanto, por acostumados. mim, tá tranquilo, professor. Maravilha. É bem diferente aí do que vocês estão acostumados, e aí, então eu acredito, né, que acaba sendo mais interessante, por ser diferente. Não é difícil, dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Enquanto vocês pensam aí nas perguntas, eu não vi aí o César, a Flávia, o Gabriel Rodela, não sei como é que é a pronúncia. O Júlio eu não vi, o Kelvin eu não vi, Matheus, Murilo, Pablo tá aí, eu vi o Pablo aí. Tá aí. E o Pedro também não vi. O restante que eu não falei já tá com presença, tá? Só o Pablo que chegou depois. Esse Pedro, ele faz a disciplina ou não? Será? Não sei quem é esse Pedro, não apareceu nem no projeto integrador.
Beleza, pessoal. Hoje seria mais essa introdução, mais ou menos, que a gente vai estar vendo. Aí eu vou alinhar com o professor Rafael bem certinho e na aula que vem eu já trago a ementa para vocês, o que a gente vai estar vendo. Como o nosso tempo é curto, né? Eu não posso me alongar muito aí para vocês conseguirem ver tudo que a gente precisa ver. Mas não se preocupem, não vai ser nada corrido, não. O máximo que vai acontecer é eu aproveitar bem as 3 aulas seguidas. Beleza? Se vocês não têm perguntas, então por hoje estão liberados. Da minha parte aí, vocês podem descansar, comer, fazer o que vocês quiserem. Tenham uma ótima noite. Professora, eu tenho uma pergunta que não é da nossa matéria, Mande. é da outra matéria. Tô vendo aqui nossos prazos e tal. Você quer que entregue já justificativas, problemática, referencial teórico e metodologia, né? Para amanhã. Sim. Isso? Então, o Uhum. referencial teórico você quer completo já? Ou com o máximo de conteúdo possível? Isso, com o máximo de conteúdo. Porque como ele aparece na tabela lá sempre em todos os itens, é porque ele está sempre atualizando. Às vezes fazem alguma coisa, vem uma coisa diferente, eu vou colocar isso aqui lá no referencial teórico que vai ficar mais completo. Ok, então. Então, com o máximo de informações. Com o máximo de informações disponíveis até agora. Tranquilo, Isso, então. E nada impede que seja mudado o referencial teórico também, de acordo com até a exatamente. conclusão. Essa era a minha Até dúvida você mesmo. entregar o artigo, pode alterar o referencial de quantas vezes quiser. Ok, o que é imutável é a sua introdução, metodologia, que é algo que já é para estar bem definido, e a problemática, né? Tá bem. Isso. Era isso. Boa noite para você também, professora. Boa noite, obrigada. Até a próxima. Valeu, Até. tio. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, tchau, tchau.